Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez neste canal para falarmos sobre a santa e bendita palavra de Deus. Ministério quíntuplo, o apostolado ou o ministério de apóstolo no ministério quíntuplo. Bem, nós vamos dar início ao nosso pequeno estudo que tem o teor de uma escola dominical, uma escola bíblica, e as escrituras básicas para esta meditação encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 16. E depois outras escrituras conexas que também tratam deste assunto. Primeiramente aqui, Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Muito bem, que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Li todos estes versículos para contextualização, para o entrelaçamento deste assunto, apesar de estarmos dispostos a estudar sobre apóstolo, o ministério de apóstolo no quíntuplo de Efésios. Não há pretensão da nossa parte, e mesmo nenhum humano seria capaz de fazer isso. Então a palavra de Deus é inesgotável, então não há pretensão de esgotar, tentar aprofundar tanto. E então a palavra de Deus é inesgotável e não temos a pretensão nem a capacidade e a audácia ou a ousadia de tentar ensinar alguém, levar, doutrinar, ou seja, dirigir alguém, ou querer modificar, imprimir, passar uma impressão para alguém daquilo que temos lido, que sabemos, que cremos, mas compartilhar como seu irmão em Cristo desta graça maravilhosa da qual faço parte. Eu próprio me sinto, sou uma das partículas do corpo de Cristo, desse corpo místico. E eu, você, todos nós temos que estar com essa disposição de fazer essa troca de informações, esta soma de informações que a cabeça, Cristo, envia para nós. Os impulsos vêm do cérebro e chega até a mim, chega até você. E isso tudo, com a justa operação de cada parte, isso faz o corpo crescer em amor. Então é nesta palavra que eu quero fechar aqui, amor. Tudo isso, essa edificação só é possível em amor. Caso contrário, no ódio, na separação, na confusão, na Babel, na Babilônia, isso não prospera. Bem, preciosos, tomei essas escrituras como base, já temos lido elas repetidas vezes nos outros vídeos, também anteriores, mas aqui está dizendo que ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos. Então não fui eu, não é você, não é alguém, não é uma convenção de homens que determina que alguém será apóstolo naquela região. Não é assim, mas o Espírito Santo faz isso. E aqui eu tenho uma escritura em São Lucas, que eu quero tomá-la para nós vermos aqui que isso está confirmado. Porque aquilo que é confirmado pela boca de 2 ou 3 testemunhas, então isso está confirmado como verdadeiro. Primeiramente, no livro de Efésios, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos. Vamos ver isso? O evangelista Lucas narra no seu capítulo 6, versículo 13, assim: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Bem, então, uns 2000 anos atrás, eu disse uns porque é em torno disso,
Lucas escreveu esta passagem, onde Jesus escolheu dentre, ou seja, Jesus escolheu dentre os seus seguidores. Discípulos, aqui na Bíblia, significa seguidores. Então Jesus, isso mostra para nós que Jesus tinha mais de 12 pessoas seguindo a ele, porque senão não dava para escolher. Então ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, e a quem também pôs o nome, ou chamou de apóstolos. E o profeta irmão Branham vem e nos fala nas suas mensagens que apóstolo é um missionário, apóstolo é um enviado por Deus, da parte de Deus. Então, isso veja a conexão, vê a conexão de Lucas 6,13 com Efésios 4,11. Efésios 4,11 diz que ele mesmo deu uns para apóstolos. Você sabe que uns é plural de um, ou seja, uns é uma quantidade maior do que um, pode ser 2, 3, 4 ou mais. Então, mas não todos. Então, Jesus chamando, em São Lucas, chamando os seus seguidores, ele escolheu 12, ou seja, alguns dentre os seus seguidores, e esses, sim, foram chamados de apóstolos. Bem, sempre será assim. Nunca será toda a igreja apóstolo. Todos os homens do ministério não vão ser apóstolos, todos. Porque o corpo não pode ser todo um membro só. Paulo disciplina esse assunto, dizendo que todo o corpo não pode ser orelha, por exemplo. Todo o corpo não pode ser mão. Senão, onde estaria o corpo? Então, o corpo subentende partes. Correto. Está fácil isso aqui. Bem, então, em São Lucas, vemos Jesus separando alguns e chamando de apóstolos. Vamos ver mais uma escritura ainda em São Lucas capítulo 11, versículo 49. Isso também escrito em torno de 2000 anos atrás, quando Lucas narrou essa passagem aqui, ó. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Bem, essa escritura no Evangelho de Lucas está falando de uma promessa, uma promessa, Jesus dizendo que vai mandar. O verbo aqui está conjugado no tempo futuro. Profetas e apóstolos lhes mandarei. Então, lendo na Bíblia, você lê o verbo conjugado no tempo futuro, Jesus dizendo que mandarei. Ainda vou mandar, ainda está por acontecer, ainda está pela frente. Voltando lá no cenário de Lucas 11:49. Mas e que tal hoje, em pleno século 21, em torno de 2000 anos e poucos depois dessa escritura? Então o tempo já foi transcorrido e esses assuntos já têm vindo a cumprimento. Jesus já tem enviado profetas. No tempo oportuno, no vídeo em que estarei tratando, será o nosso próximo vídeo, nosso próximo assunto, sobre profetas. Você vai vendo assunto por assunto e vai entrelaçando tudo. Ou seja, tudo já está entrelaçado. Apenas cabe a nós irmos identificando tudo. Então, tanto profetas quanto apóstolos, ou tanto apóstolos quanto profetas, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, já tem enviado. Vamos então seguindo aqui. Sim, perseguirão uns, matarão a outros e assim sucessivamente. É o que tem sido feito. Eu tenho até a escritura aqui também mostrando sobre a perseguição, mas eu vou remir o tempo e não vou entrar em todas essas partes. Mas nós sabemos que chegou o tempo, depois da morte de Jesus Cristo, depois da sua assunção também aos céus, nós sabemos que mais tarde veio uma tremenda perseguição aos cristãos em Jerusalém, em Roma, e os cristãos foram dispersos por todas as partes. E onde eles iam, ali era como que uma semente sendo levada, sendo semeada. E o evangelho expandiu-se por todas as partes. É nessa parte que não vou entrar agora, mas bem que eu deveria, porque o efeito missionário, o efeito do apostolado é exatamente o trabalho apostólico, o trabalho com as missões, de estabelecer e pôr em ordem a obra de Deus
nas localidades em que Deus envia estes homens. Mas, para termos o tempo mais abreviado aqui, você pode depois estar tomando este assunto, e então não tenha a pretensão, nem mesmo a condição de esgotar um assunto como este. Primeiramente, a palavra de Deus é inesgotável. Nunca vamos conseguir secar a fonte. É uma fonte que sempre está jorrando. Então, todo o tempo que nós chegarmos para beber desta fonte, nós vamos beber, vamos saciar a nossa sede, porque tem água sempre. É a mesma água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Bem, preciosos, vamos então seguindo aqui. Já vimos que Jesus prometeu de enviar apóstolos. Ele mesmo separou uns e chamou de apóstolos. E em Efésios 4, ele mesmo deu uns para apóstolos. Então a igreja de Cristo hoje, para crescer em amor, para ficar pronta, preparada na plataforma de rapto, apenas aguardando o momento de ser chamada para a transformação de corpos em um abrir e fechar de olhos, isto é, precedido pela ressurreição dos nossos irmãos que já dormiram em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Cristo, então seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e nos juntaremos com aqueles ressuscitados, e juntos subiremos a encontrar com o nosso Senhor nos ares. Falando assim, parece que tudo acontece dentro de poucos segundos. Claro que a transformação de corpos é em um abrir e fechar de olhos, mas o profeta defende que ficaremos por um espaço de 30 a 40 dias ainda nessa condição de transformados e de crentes ressuscitados, invisíveis aos olhos do mundo, mas um período para reconhecimento uns dos outros. Nós ficaremos desejosos de checar a nossa roda. Será que o irmão fulano, será que a irmã fulana está aqui também? Então, nesse período, estaremos então tendo um tempo uns com os outros, e só então depois é que subiremos a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Bem, preciosos, eu estou ansioso por esse momento, mas ainda cumpre-nos terminar esta parte que nos cabe, que nos toca aqui na face da terra, né? E para isso o Ministério Quíntuplo, agora apóstolos, né, o assunto em questão. Vamos então, seguindo adiante, vamos agora para a mensagem do profeta. Mensagem advertência e depois juízo, pregada no dia 24 de julho de 1963. Nesta literatura, sim, foi pregado no Tabernáculo, Brana. Nesta literatura, nesse sermão, o profeta vai falar aqui no parágrafo 7, assim, ó. E então encontramos que apóstolo é um homem especial. Ele é um ordenador. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. O apóstolo, enviado para pôr as coisas em ordem. As coisas têm uma tendência natural de tender para o caos. Qualquer coisa, se você deixa uma casa por muitos dias desocupada, quando você volta ali, ninguém precisa entrar lá, fazer nada. Você chega e encontra ela suja, encontra ela numa desordem. E assim é uma lavoura, assim é um negócio, uma empresa, qualquer coisa que você deixa solto. Um veículo, né? Você está dirigindo, você solta ali à vontade, aquele veículo então vai entrar em desordem. E assim é também a obra de Deus. Ela é guiada constantemente pelo Espírito Santo, que é o líder, é o guia. Porém, um espírito não tem mão, um espírito não tem carne, não tem osso. O Espírito Santo opera no corpo da igreja. O Espírito Santo vem e toma o controle através de ministérios. E para isso, ele mesmo deu uns para apóstolos. E esse apóstolo vai então pôr as coisas em ordem, vai estabelecer, vai fazer o trabalho missionário. O profeta irmão Brana, vamos ver daqui a pouco, ele vai estar dizendo sobre estes assuntos de enviado, de missionário. Mesmo caso quando Jesus escolheu 12 dentre os seus discípulos e lhes chamou apóstolos. Por quê? Porque as coisas tinham que ser mantidas em certa ordem. E então precisava do trabalho daqueles homens, aquele ofício,
especial. E vamos encontrar que um ofício não vai substituir o trabalho do outro. Já vimos isso em vídeo anterior, né, ou anteriores. E agora então vamos seguir aqui com essa exclusividade para o apostolado. Também o parágrafo 49, a mensagem é Coríntios, livro de correção. Eu tomei aqui a tradução da palavra original, mas existem outros irmãos que também imprimem e distribuem este sermão. E não encontrei na Gravações da Voz de Deus, na VGR, e portanto então tomei essa tradução aqui. Ouça, aquele velho, severo apóstolo empurrar isto àquela igreja. Deixa eu ler novamente. Ouça, aquele velho, severo apóstolo empurrar isto naquela igreja sensacional, que está baseando as suas esperanças em sensação. Agora, esta é uma escola dominical. Este é um lugar de correção. Este é um lugar de ensinamento. E ai do homem que se coloca no púlpito e conduz mal. Irmão, é hora de compararmos escritura com escritura. É isto mesmo. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, reticências. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, que é amor, nada disso me aproveitaria. Parágrafo 49, Coríntios, livro de correção. Bem, li isso aqui, claro, o Espírito Santo me levou a essa leitura, porque o profeta irmão Branham mostra, aqui quando o profeta fala assim, veja aquele velho e severo apóstolo, está referindo-se ao apóstolo Paulo, empurrando isso naquela igreja sensacional. Um denominacional agora fala, amém, glória a Deus. Paulo chamou a igreja de sensacional. Paulo não estava elogiando, dando um adjetivo de elogio, igreja sensacional. Paulo estava dando uma correção, estava corrigindo uma igreja baseada em sensações apenas, e não no real. Então Paulo estava corrigindo a igreja para evoluir, para sair de um estado sensacionalista que ainda hoje perdura. Quantas igrejas pensam que tendo sensações apenas, ela está correta com Deus? E não é assim. E aqui então, porque Paulo termina de falar isso, ou seja, o profeta fala isso no parágrafo 49, e logo o próprio parágrafo 49, o profeta entra numa parte aqui de 1 Coríntios capítulo 13, ele não disse aqui, mas é 1 Coríntios capítulo 13, onde ele disse, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Irmão, isso é maravilhoso. Isso aqui fecha com Efésios 4, verso 11. Efésios 4, verso 11 ao 16, exclusivamente o verso 16, que diz que o corpo tem que crescer pela justa operação de cada parte em amor, em caridade. Então isso fecha, é em amor. Se for em desamor, em ódio, em discórdia, em discrepâncias, isso então não prospera. Mas a obra de Deus unida desta forma, em amor, então tudo prospera, a estatura de varão perfeito. Bem, vamos então seguindo aqui, nós temos ainda mais coisas aqui pela frente. Eu quero tomar um trecho de um sermão que um pastor, irmão nosso, no ano de 2006, pregou esse sermão, e eu tomei conhecimento, pedi naquela época, creio que por telefone, e recebi pelo correio um folheto, pregador, pastor desta mesma mensagem, né, que nós cremos, que nós pregamos. E ele então, eu vou tomar um pequeno trecho aqui, uma página, um pequeno trecho aqui, e o crédito então vai para ele. Saudosa memória, né? Este irmão, esse pastor, ele já foi colhido dentre nós, né? Deus já o levou, ele está lá aguardando. Mas na época, depois ele visitou aqui na minha região, nós conversamos também em alguns dos encontros de obreiros, de pastores. Ele disse então, pastor Pedro, eu disse a ele que gostei, né, desses assuntos, eu poderia citar. Ele disse sim,
não só citar, mas você pode fazer as cópias dos seus estudos e assim sucessivamente. Então é pastor João Batista. Em maio de 2006, estou dando esse crédito aqui porque realmente o crédito, né, é de quem pregou. Mas o que ele pregou está perfeitamente bem com o que eu estou dizendo aqui nesta tarde. Eu poderia tomar as escrituras e seguir adiante sem até mesmo citar isso aqui. Mas o Espírito Santo me levou aqui porque certamente isso é de edificação. Agora, o primeiro ministério na igreja é o de apóstolo. Assim está escrito: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então, isso é as Sagradas Escrituras. O apóstolo é um homem muito raro. Paulo era um apóstolo e ele não era somente um pregador e mestre. Paulo era o mensageiro de Deus para a primeira era da igreja. Ele pôs, ou colocou o fundamento da igreja e a colocou em ordem. Paulo não falou de si mesmo, ele falou o que Deus lhe disse que falasse. Aqui é onde discernimos o que é um apóstolo. A maneira de ministrar de Paulo é um padrão para todos os apóstolos, ainda que estes certamente não tenham tal elevação na ordem apostólica como ele teve, mas Paulo é o padrão. Você me pergunta, que é um apóstolo? O irmão Brana responde: e então encontramos que o apóstolo é um homem especial, é um que põe ordem. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Advertência depois juízo, página 23, aqui na citação, do nosso irmão. O apóstolo, então, é um homem escolhido pela vontade de Deus. Isso aqui está na citação que eu já citei, parágrafo 107 da mensagem: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Seguindo, o apóstolo então é um homem escolhido pela vontade de Deus e não de homens, e tem sido posto na igreja para pôr as coisas em ordem. Porém, eu pergunto, como pode se pôr em ordem se não através da palavra? O que nos faz estar em ordem diante de Deus é nossa fidelidade à palavra. Para Deus, toda igreja que não anda conforme a palavra está em desordem. Por isso Deus tem enviado apóstolos para pôr ordem no meio da desordem. Não faz sentido falar em ordem se não tiver desordem. Então, quando está tudo em desordem, o trem fora dos trilhos, as rodas fora dos trilhos, é quando Deus então envia esse ministério apostólico para restabelecer as coisas. Um apóstolo tem sido posto por Deus para estabelecer a palavra, a ordem escriturística na igreja, e fazer isto não é nada fácil. Tem que falar com a autoridade do alto e enfrentar aquilo que está mal na igreja. Um apóstolo corrige, admoesta, ensina, põe em ordem a igreja. É uma missão muito dura, porque terá de estabelecer ordem, e muitos não gostam disso. Muitos tiram proveito da desordem. E aí essas pessoas com esse caráter não gostam nem um pouquinho do trabalho do apóstolo. Só me permita um pequeno momento aqui. No livro de Neemias, nós encontramos, tanto em Neemias quanto no livro de Esdras, a dupla, Esdras e Neemias, sempre trabalharam e o assunto é quase que o mesmo. Mas especificamente no livro de Neemias, nós encontramos que o escriba Esdras, ali pondo as coisas em ordem, juntamente com seu parceiro de trabalho, Neemias, encontramos que encontrou uma mistureba de coisas. Os filhos de Israel casaram com mulheres asdoditas e estava aquela coisa toda. Será bom? Seria não? Será? É bom que você tome o livro de Neemias e leia, desde o capítulo 1, todo ele. Você vai ver que lá no encerramento do livro houve acerto. Mas por quê? Porque o servo de Deus entrou ali, enviado por Deus, e pôs a coisa em ordem. Deus, através daqueles homens, aqui no caso Esdras,
claro, dirigido por Deus. Então, Esdras e Neemias fazendo esse trabalho. Agora, não é diferente no transcorrer das eras da igreja. Nos nossos dias, as coisas também não estavam indo bem. Não estão indo bem. O mundo caindo outra vez aos pedaços.